Muito bem, galera, estamos de volta, então, continuando a comparar essas expressões importantíssimas. E agora vamos comparar estas três aqui, ao nível D, em nível D e a nível D. Bora começar com aquela que é a feiura total, que você não pode usar em hipótese alguma, em qualquer lugar do cosmos, você não vai poder usar a expressão a nível D. Eu não sei por que cargas d'água, deve ter sido algum homem que inventou, porque quando é alguma aberração assim, são esses seres menos evoluídos. A nível D simplesmente não existe, galera, não existe. Tem muita gente, né, enche a boca para falar. A nível de política, fulano de tal entende muito. A nível de chuva, São Paulo não ganha de ninguém. Cidade da garoa mesmo. Não existe, gente. Feiura total, broxante, tá? Se você estiver jantando com uma menina e falar a nível dela, vai sair correndo se ela tiver assistido a esta aula. E se você for menininha, saia correndo. Porque se o cara falar nível de relacionamento, eu tenho muita paciência, é porque ele não sabe nada de nada. Saia correndo, feiura total, chave de cadeia, isso aí, ok? Não existe essa expressão. Engraçado, né? Porque ela é super usada, não sei porquê. Enfim, alguns daqueles erros que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, a sociedade, o coloquialismo, né? A oralidade, o dia a dia acaba, a gente acaba assumindo aí estas aberrações. Brincadeiras à parte, doutores, a nível D não existe, tá? Em nenhum nível. Vamos lá. Ao nível D existe e em nível D também existe. Então, cuidado que é sutil. Só o a nível D mesmo que não existe. Geralmente o pessoal usa a nível D para se referir a em relação a, em se tratando de. E essa expressão não existe. Ao nível D existe e indica a altura, o nível mesmo, esta medição. Então, o rio subiu ao nível do mar. No nível mesmo. E em nível D, aí sim, no âmbito D. Então, na verdade, a feiura total que a gente ouve, a nível de política, o fulano de tal entende muito, na verdade, ele tem que usar esta expressão aqui. Em nível de política, fulano de tal é um expert. Em nível de direito penal, professor tal, 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 tem uma boa aceitação entre os alunos. No âmbito de, aí joia. Em nível de língua portuguesa, a FCC cobra bastante ortografia. Então, no âmbito da matéria língua portuguesa, a Fundação Carlos Chagas cobra bastante ortografia. Joia, galera? Cuidado, o rio subiu no nível do mar é errado, a expressão não é no nível, é ao nível. Então, as observações aqui que eu tenho para fazer. Começamos com a aberração que não existe. A nível D, na verdade, quando a pessoa fala a nível D, ela está querendo usar com esse significado, no âmbito D. E aí, a expressão correta é em nível D. Você pode também... Para memorizar, para tentar memorizar, vamos lá no em de novo. Em nível D é como se fosse um sinônimo dessa expressão, em se tratando, né? No âmbito de, em relação a este assunto. Pronto, aí a gente memoriza o em com em, tá? Então, em nível D, língua portuguesa, essa banca cobra tal assunto. E aqui não é no nível, é ao nível, indicando a altura. Joia, galera? É simples essa aqui. Mas o pessoal também escorrega e anda na corda bamba. Bora ter cuidado com isso, porque não vale a pena perder uma questão por algo que é acessível à sua inteligência. Vamos lá, então. Nosso próximo slide traz... É porque assim, parece que... Pô, professora, todo slide que aparece, você fala, cai pra caramba, é super importante. Mas sabe o que é, gente? Na verdade, eu já resumi. Se você pegar livros aí de gramática, de língua portuguesa, preparatórios para concurso, você vai ver uma lista muito maior do que essa que eu coloquei aqui para nós. Então, por isso que todo slide que aparece, eu falo, nossa, essa aqui é super importante, nossa, essa aqui cai pra caramba, despenca, porque é verdade mesmo, na verdade eu já reduzi e coloquei aquelas que, assim, são batata, aquelas que vão aparecer na sua prova mesmo, e que se você errar, você não vai falar que foi meu aluno, pelo amor do que você acredita, não me enche a cara de vergonha, ok? Brincadeiras à parte, vamos lá, através de e por meio de, é outra que a galera usa muito errado. Direto e reto, o que a gente ouve o povo falando aí? Nossa, através de, com sentido de por meio de. Cuidado com isso, hein? Ó, professora, através das suas aulas eu consegui entender a matéria X. Poxa, através do banco eu consegui resolver aquela pendência do meu seguro de carro. Cuidado, gente. Através de vai combinar com o que eu vou falar agora, ó. Através de tem que ter o sentido de atravessar.
através de um lado ao outro, movimento de atravessar. Facílimo de memorizarmos, facílimo. A sonoridade é a mesma, a fonética é parecida. Então, para você guardar para sempre, através tem que ter sentido, ó. A palavra através combina com atravessar. Então, vamos agora criar situações possíveis. Os navegantes foram através do canal tal, tal, tal. Os barcos passaram através da ponte, de um lado para o outro. É o movimento de você atravessar. Agora, através do livro do professor tal, eu consegui entender direito penal. Aí não é atravessar, aí não é através. Você não está atravessando o livro. É este sentido físico mesmo, é o sentido material de você atravessar alguma coisa. A água passou ou a água vazou através de. A água passou através da telha, atravessou a telha. De um lado ao outro a água passou. Ele foi fugindo através do rio, tá vendo? Ó? Ele foi atravessando o rio. Ou ainda, o ladrão via tudo através do vidro. A visão do ladrão atravessava o vidro. Óbvio que não é o ladrão atravessou, né? Mas ó, o ladrão via através do vidro. De um lado para o outro. Ele via atravessando o vidro. Por meio de é este sinônimo de por intermédio de. Qual é o maior erro das pessoas? Usar a expressão através de com o sentido de por intermédio de. Este é o erro. Quando o sentido é por intermédio de, você tem uma expressão específica, por meio de. Então, olha como é diferente. Ele soube da morte de sua mãe por meio da internet. Essa é clássica, né? Se você apurar um pouquinho os seus ouvidos, você vai falar, eu fiquei sabendo daquela notícia através dos jornais. Não, você ficou sabendo por meio dos jornais. Por intermédio de alguém, por intermédio de alguma coisa. Então, por meio das aulas gratuitas da internet do professor tal, eu consegui gabaritar a prova de direito penal. Por meio de. Joia? Cuidado. Ele soube da morte através da internet. É errado, tá? Isso que eu acabei de explicar para vocês. Este slide é bastante parecido com o anterior, porque o sentido que o povo quer passar, ele existe, por intermédio de. Qual que é a confusão? É você usar este sentido por meio da expressão equivocada. Por isso que eu falei que aqui eu tenho um módulo de semântica e nesse tópico específico da comparação de termos e expressões, eu tenho a semântica e a ortografia juntas. Porque o sentido do que você quer falar existe. Agora, qual ortografia você vai usar ou qual expressão falada você vai usar, é que geralmente a pessoa confunde. Bacana? Mais um, galera, vamos agora. Esse aqui fica aí em homenagem a vocês. Vários alunos pedem, professora, faz um vídeo da Rafa, mostrando para nós a diferença do demais junto e do demais separado. Essa é boa. Poucas pessoas sabem, né? Na hora de escrever, então, caramba, ela é linda demais, ele foi agressivo demais, ele foi rápido demais, recebi dinheiro demais. Como é que é isso? Como é que fica? Então, bora entender? Demais juntou. Junto, junto, junto. Funciona como advérbio ou como um pronome indefinido. A gente ainda não estudou a morfologia, mas você já tem noção mais ou menos do que são essas classes gramaticais? Doutores, pronomes indefinidos são aqueles pronomes que indicam uma generalização. Algo geral. Então, eu tenho uma generalização. Algo impreciso, tá? Algo genérico, não é tão específico. Vamos aos exemplos. Ele estudou demais. Quando ele funciona como advérbio, advérbio de quê? Advérbio de intensidade. Qual é a dica? Se o advérbio é de intensidade, você pode substituir a palavrinha demais por outro advérbio que também é de intensidade, qual seja? O advérbio muito. Ele estudou muito, gosto muito de você. Viu como dá certo? Então, você vai ter o sentido de demais, um sentido de intensidade, e vai poder classificá-lo como advérbio. Por que que eu dou a dica para você substituir o demais por muito? Para você conseguir identificar a classe gramatical dele. Como assim, professora? Galerinha, no nosso curso 2, né, no segundo volume do nosso curso,
nós vamos estudar as classes gramaticais. E lá eu vou dizer para vocês o seguinte, vou dizer para vocês que algumas classes gramaticais, como o advérbio, são classes invariáveis. Não tem plural, não tem feminino. Outras classes gramaticais, por sua vez, tal como os pronomes, são classes variáveis. Então tem plural, tem feminino. E isso vai ser importante para você diferenciar. Sabe por quê? A palavra bastante, ela pode ser advérbio e ela pode ser pronome indefinido. A palavra muito pode ser advérbio e pode ser pronome indefinido. Então é interessante que você tenha termos que você possa usar para substituir e ter essas informações de quais classes são variáveis ou não. Quer ver um negócio? Ele estudou demais. Pô, professora, eu não sei se isso aqui, eu até entendo que isso aqui seja junto, mas eu não sei se isso aqui é um advérbio ou é um pronome indefinido. Não sabe? Então você joga esta frase para o plural. Porque se for advérbio, essa palavra vai continuar do jeito que ela está. Porque não tem plural, não tem feminino. Agora, se for um pronome, ela pode sofrer algum tipo de variação. Bora ver então? Ele estudou demais, elas estudaram demais, eles estudaram demais. A palavra se mantém da maneira como ela está escrita aí. E como ela já tem o S, fica mais difícil ainda de você ter a certeza, né? Pô, mas será que ela não está no plural? Não, ela não está no plural. A palavra ela é exatamente da forma como ela está escrita. Por quê? Porque é um advérbio. Tanto é que ela é invariável, que aqui você tem a sentença no singular e a palavra tem o S aí do plural. Deixa eu olhar as minhas cordas vocais. Beleza, galera? A vozinha tá, né, reclamando um pouquinho, mas vamos que vamos. Então, doutores, fica essa dica, tenham essas informações, joia, de quais palavras são variáveis, quais palavras não são variáveis, isso é muito importante. Bora analisar o segundo exemplo. Os demais candidatos estão liberados. Professor, isso é um pronome indefinido? Uai. Pensa no seguinte, se for um pronome indefinido, a semântica dele obrigatoriamente vai ser uma semântica de generalização. Não vai ser uma semântica de intensidade. Então, aqui quando eu digo os demais candidatos, generalizar é você não conseguir especificar. Quando eu digo os demais candidatos, eu estou falando de uma maneira geral, concorda comigo? Colocando o restante dos candidatos no mesmo grupo. E aí, eu estou, de fato, generalizando. Vamos lembrar, contrário disso vai ser especificar. Eu não disse se é o candidato X, Y, Z, W, K, L, M, N. Eu generalizei o restante, o grupo, os demais candidatos. Então, nesse caso aqui, pronome indefinido. Joia? Aí, o que eu falei para vocês. No caso da variação, não dá para a gente aplicar o mecanismo da variação exatamente porque a palavra já tem o S. Então, ela não vai ter variação por si só. As demais candidatas, ou as demais candidatas no feminino, a palavra não acontece nada. Mas isso não significa que ela não sofra variação. Isso significa que ela tem esta peculiaridade de sempre ser escrita com a letra S no final. Eu já falei isso para vocês em outro momento aqui do nosso curso. A palavra ônibus é um substantivo que sempre é escrito com o S no final. Não significa que essa palavra esteja no plural, ok? Então, sendo um ônibus, sendo dois ônibus, o S vai permanecer. Quando a palavra ela é escrita sempre com S, não dá para você comparar esta flexão de singular e plural. Então, nesse caso, a única maneira que você tem de identificar a classe gramatical da palavra demais, quando ela é escrita junta, é exatamente pelo significado. Se for advérbio, advérbio de intensidade, e se for pronome, pronome indefinido. Vai ter essa ideia da generalização. É um grupo geral, eu não estou especificando quem é quem, eu não estou dando nome aos bois, eu poderia dizer assim, para tentar ser mais didática possível para você. Joia? E o demais separado, porque a gente acha que não existe, mas existe. Aqui, cuidado, não é a intensidade, não é o muito, mas o demais é o excessivo, é o algo a mais. Você pode fazer exercícios demais junto, ou você pode fazer exercícios demais separado. Se eu falei para você, você vai resolver 10 exercícios e você resolveu 50, você fez exercícios demais. Você fez algo a mais. Se eu falei para você, assista às aulas, faça os exercícios de 1 a 10. Você assistiu, fez os exercícios de 1 a 10,
fez tabelas, fez mapas mentais e ainda gravou a sua própria voz para ficar ouvindo enquanto você vai para o trabalho de ônibus. Você, então, estudou demais. Você, no seu estudo, acrescentou mecanismos a mais. Você fez algo a mais ali. Então, se eu tinha que receber R$2.000, eu recebi R$5.000, eu recebi dinheiro demais. Algo a mais. Uma parte que extrapola, uma parte em excesso. Ele investigou, mas não descobriu nada demais no processo do réu. Ele não descobriu algo a mais. Ele não descobriu nada que fosse além do que já era conhecido, além do que já era esperado. Eu não recebi nada demais por ter gravado os DVDs. Então, eu não recebi algo a mais, recebi só o que estava esperado, acordado, etc. Pegou essa diferença? Cuidado que é sutil, tá? Ele me ama demais, ele me ama muito. Agora, ele foi demais. Aí pode ser, ele teve algo a mais. Ele foi demais. E aí eu posso separar nesse sentido. Então, cuidado que aqui, na minha opinião, a diferença também é sutil. E isso aqui tem aparecido cada vez mais nas provas. Demais. Algo a mais. Joia? Muito bem, bora continuar então. Temos mais algumas expressões aqui. Dentre e entre, essa é boa, a gente faz uma confusão, né? Ah, entre as questões ou dentre as questões? Ó, você pode escolher aqui, ó, entre essas canetas ou dentre estas canetas. Como é que é isso, galera? Fácil também, tem dica para a gente memorizar. Dentre, olha o significado. Dentre, começa com D, do meio de. Este é o significado. Então, olha só. Eu tenho um cesto aqui de laranja. Nossa, isso porque eu sou arquiteta. Olha o 3D da pessoa. Então, eu tenho um cesto aqui de laranja, um monte de laranjinha aqui, tá? Tudo vermelho. Laranja é laranja, né? Tá, faz com laranja é vermelho. Um monte de laranja aqui. Aí, ó, eu peguei dentre as laranjas, peguei a podre, né? Ó o dedo podre aqui. Do meio de. Eu tenho esta significação. Dentre os DVDs, eu peguei o de terror. Joia? Olha aí, frase contextualizando a sua realidade. Dentre os 60.000 inscritos, apenas 1.000 ocuparão as vagas do concurso de INSS. Concurso que está para sair agora, né? 2015. Então, do meio de, porque acho que vai bater isso aqui, viu, gente? 60, 70.000 inscritos. E aí teremos 1.000 vagas, ok? E o entre? Entre, galera, entre é a ideia de limite. Limite. Entre a estante e o sofá, ela colocou uma mesa de apoio. Percebe? Percebe a diferença? Aqui ela não colocou uma mesa de apoio do meio de. Agora, se você vai a uma loja, e vê 5 sofás, aí você pode dizer, dentre os sofás em promoção, ela escolheu o de couro, do meio dos sofás. Agora, entre o sofá de couro e o sofá de tecido, havia uma estante de madeira. Aí eu tenho a ideia do limite, entre. Joia? Ideia de limite. É o que a gente usa para também estabelecer este limite, seja um limite físico, seja um limite de relação, por exemplo. Ó, entre mim e meu pai tem um limite. Entre mim e você não há mais nada. Entre mim e meu pai, não sei o que lá, não sei o que lá. Entre mim e a empresa, há o seguinte acordo. Então, tem este limite. Joia? Muito bem, tem mais expressões aí para a gente comparar. Desapercebido e despercebido, cuidado, né? Olha aí os nossos parônimos, aqui são parônimos, palavras parecidas, né? Muito parecidas, mas que têm escritas diferentes, que têm pronúncias diferentes e que têm significados diferentes. Então, o que isto é? Isto é um parônimo, um par de parônimos, desapercebido e despercebido. Doutores, olha a diferença. Desapercebido, desprevenido, desprovido. Então, você me pede aí R$1.000 e fala, pô, estou desprovida, estou desprevenida. Você me pediu sem me avisar, né? Como é que eu vou ter R$1.000 na carteira? Não tenho, não ando com esse dinheiro. Ele estava desapercebido financeiramente.
Foi lá, né, já aconteceu comigo, não tinha R$1 na carteira, tinha que pagar o estacionamento do mercadinho, era R$2, não tinha. E aí? Eu estava desapercebida financeiramente, desprovida, estava desprevenida. Geralmente os nossos pais, né, naquele nosso momento adolescente, que a gente vive pedindo dinheiro para os pais vivem desapercebidos quando é aquele filho suga money, né? E tem o despercebido, esse aqui é o mais usado, sem ser notado. Sabe aquela pessoa que passa despercebida ali, que pode ser discreta com I, então despercebido sem ser notado. Seu cabelo despenteado passou despercebido, deve ser o meu, que não passa despercebido nunca nos vídeos. É impressionante a relação que eu tenho com o meu cabelo, mexo, põe para frente, põe para trás, mas enfim, tá aí. Espero que ele passe despercebido de vocês alunos, ok? Ou por vocês alunos, tem as duas preposições, as duas são corretas. Vale memorizar também. Quando cai, muita gente erra, porque o uso não é muito comum, confesso, né? O despercebido até é, pô, ele passou despercebido. Agora, quando aparece o desapercebido, você não sabe o que é. Muitas pessoas acreditam que o desapercebido seja um sinônimo de despercebido, quando eu estou mostrando aqui para vocês que não é. Então, desapercebido, desprevenido, desprovido. Joia? Quer ver outro exemplo? A vítima foi pega desapercebida pelo ladrão. E o ladrão passou despercebido pela vítima. Tá vendo? A mesma historinha eu posso usar os dois termos, a depender, nesse caso, do referencial. Quem passou sem ser notado? O ladrão. Então, o ladrão agiu despercebido pela vítima. E a vítima foi abordada pelo ladrão de que maneira? Desprevenida, desprovida. A vítima foi abordada, a vítima estava desapercebida quando foi abordada pelo ladrão. Joia? Muito bem, senhoras e senhores, vamos continuar. Agora vem eles, iminente, eminente. Na verdade, eu até já disse, né, qual é o significado destes dois parônimos, palavras muito, muito, muito parecidas, diferentes apenas na letrinha inicial, parecidas demais, porém diferentes na escrita, diferentes na pronúncia e também com significados diferentes. Eu molho as minhas cordas vocais e já volto para a tela. Olha aí o que eu falei para vocês já. Eminente é aquele que tem destaque, aquele que é notório, e aí a gente memoriza desta forma, né? Eminente, algo que se destaca. Então, o eminente palestrante foi ovacionado por todos, ovacionado, né? Intensamente aplaudido por todos, e aí então algo que se destaca. Vale para tudo. O eminente palestrante, pode ser o eminente trabalho, pode ser a eminente apresentação, enfim. Iminente, o que está prestes a acontecer, eu tenho uma ideia de urgência, uma ideia de imediaticidade. Isso aqui é importante, tá bom, queridos? Imediaticidade, iminente. Então, no Rio sempre é assim, né? Início de ano, chove, 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 região serrana, que é a chuvarada total. Aí começa, né? Defesa Civil, sai dessa casa, sai, tá. E aqueles morros, tudo lá, o que acontece? Em situação de iminente desabamento. Uma ideia de urgência, aquilo que está prestes a acontecer. O céu está carregado, aquelas nuvens cinzas, assim, carregadíssimo o céu. A chuva está iminente. É iminente a presença da chuva. Ok? Então, essa ideia de urgência, algo que está prestes a acontecer. Vale para inúmeras situações também. Inflação está bombando, está bombando, está bombando. Então, uma crise financeira no país é iminente. Joia? Beleza, então, galera. Eminente e iminente não é, cai para caramba, adjunto adverbial de intensidade. Vamos a estes dois parônimos também, flagrante e fragrante. Professora, flagrante existe? Sim, existe. O que não existe é Flamengo, tá? E, particularmente, nem o Flamengo deveria existir. Mas, enfim, estou brincando, calma, agora perdi um monte de aluno, né? Porque... ai, meu Deus, como tem flamenguista. Mas geralmente flamenguista não estuda para concurso, não. Vai olhar carro na rua. Estou brincando de novo, brincadeiras à parte. Não poderia perder a piada, mas vamos lá. Então, existe o flagrante, existe o fragrante. Doutores, qual é a diferença? Tá vendo aqui, ó? Flagrante, um Lzinho. E fragrante, o Rzinho depois do F. Joia? Vamos usar isso aqui para a gente memorizar. Flagrante é o evidente, é o incontestável, é o flagra do cinema, é o flagrante do processo penal. Então, né, ladrãozinho tá lá, safadinho, meteu
meteu a mão na bolsa da velhinha e você, cidadão, pode, viu, fez o quê? Opa, está em flagrante, está preso. No momento em que ele está, o quê? Cometendo a infração penal. Tem também, você estuda direito penal melhor do que eu, assim que ele acaba de cometer, né, e é perseguido, enfim, aqueles outros flagrantes. Isso aqui vem do latim flagrare, que significa queimar, arder em chamas. Por isso a ideia do momento, do evidente, do incontestável, aquilo está queimando naquele momento, é evidente. Daí a ideia do flagrante no direito penal. Aquilo que está em flagra, que está evidente, em chamas. Não há como contestar. Joia? Então, esse aqui é o da polícia. Ele foi pego em flagrante delito. Estava cometendo a infração, né, tinha acabado de cometer e foi encontrado lá com os instrumentos que o denunciam como autor do delito, ou foi perseguido, né, e foi também capturado aí por agentes da lei ou por cidadãos. Beleza. E o flagrante? Olha o que significa flagrante. Diz respeito à fragrância. O que é fragrância? É a fragrância do seu perfume. É o cheiro, é o odor. Então, existe a palavra fragrante, que vem de fragrância. A atriz escolheu uma fragrância de rosas para o perfume que leva o seu nome. Então, poderíamos dizer também, né? O perfume que leva o nome da atriz possui um fragrante de rosas, possui um odor de rosas, possui um cheiro de rosas, tá? Cuidado, porque muitas pessoas acham que o fragrante não existe. Então, fragrante de fragrância, fragrância, por isso o Rzinho aqui. Beleza, galera? Muito bem, senhoras e senhores, vamos continuar e agora vamos a eles. Onde e aonde? No, como diz lá em Minas, né? Nu, como que o povo faz confusão com isso aqui? Bora lá, gente. Onde e aonde? Primeira coisa que eu quero que você perceba é a estrutura. Compara essas palavras e você vai ver que a estrutura é muito simples. O aonde tem uma preposição a antes do onde. E essa preposição a, ela já apareceu aqui no nosso curso, e eu disse para vocês que dentre, né, do meio dos vários significados, dentre os vários significados que uma preposição pode ter, porque ela é uma palavra polissêmica, isso também já foi passado para os senhores, um dos significados é o de locomoção, é o de movimento. Isso é extremamente importante para estabelecermos a diferença entre essas expressões, quais sejam onde e aonde. Doutores, o onde diz respeito ao lugar, joia, a gente sabe disso, é óbvio, né? E o aonde? Uai, já que ele está com a preposição agregada a ele, então ele diz respeito a um lugar que tenha tido um movimento para se chegar a ele. Essa é a ideia. Aonde é uma ideia de movimento para algum lugar. E o onde? O onde é só o lugar, sem movimento. De modo que o aonde eu vou usar quando na minha sentença eu tiver essa semântica de um movimento que me levou a um lugar. Por isso eu digo, aonde você vai? Porque eu vou, o verbo ir indica o movimento para algum lugar. Agora, o verbo estudar, morar, ele não indica movimento, né? Eu não moro me movimentando. Eu não estudo me movimentando, eu estudo em um lugar. Seja uma biblioteca, seja uma escrivaninha no quintal, seja uma mesa numa laje. Tem gente que estuda na laje. É o que eu falo, quem quer passar, filho, não tem desculpa. Porque quem não quer, ai, a cadeira está torta, ai, a aula está desatualizada, ai, não sei. Então, né, é tanto ai e continua aí no ai, ai, ai. Então, o onde é um lugar estático, que não tenha a preposição a. Veja, usado com termos que pedem a preposição em. Isso é bacana também. Se você já tiver um conhecimentozinho de regência, né, dominar um pouquinho as preposições pedidas pelos verbos e pelos nomes, isso aqui pode te ajudar. Quando eu pergunto assim, você estuda, ou quando você vai falar, você diz, eu estudo em casa. Olha como o verbo, né, o termo estudar, pede a preposição em. Estar, o verbo estar. Eu estou em casa. Então, olha que bacana. Em também, tá?
E o verbo chegar? O verbo chegar, ele indica movimento. Ele não pede a preposição em. Nós, mortais, falamos como no dia a dia? Vamos falar assim, sinceramente, sem máscara? No dia a dia a gente fala, acabei de chegar em casa. Feiura total, feiura total. Confesso que eu também deslizo nessa de vez em quando. Mas o correto, queridos, é cheguei a casa. O termo chegar não indica movimento? Claro, você saiu de um lugar para ir a outro. Então, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? E eu cheguei a casa. Tudo bem, é meio pedante, é meio mitidinho, mas é chique, bora ser chique, né? Acabei de chegar a casa, vou tomar um banho e te ligarei em instante. Nossa, que chique! Dá até vontade de aceitar o convite. Então, vamos lá. Onde? Usado para lugares fixos. Se você manjar de preposição, preposição em. Estou em casa, estudo em casa, etc. Ok? A faculdade onde estudo entrou em greve. Eu estudo na faculdade, em mais A. Joia? Estudar não tem essa locomoção. E o aonde? A que lugar? Por isso que ele é usado para ou com termos que pedem a preposição a. Usado com termos que pedem a preposição a. Por isso, amor, acabei de chegar a casa. Só um minutinho que eu já te ligo, ok? Aonde você vai, aonde você pretende chegar, etc. Observação, super, hiper, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 30 minutos e 56 segundos, mas vou falar neste vídeo. Observação mega, ultra, plus, advanced, high-tech, importante. Pelo amor do que você acredita, a partir de hoje, em nenhuma das suas próximas existências, muito menos nessa, em lugar algum do cosmos, me use a expressão onde e aonde para se referir a coisa. Isso aqui é uma feiura total. Tem que ser para lugar, galera. Tem que ser para lugar. Quer ver? Mulherzinha foi lá, fez Playboy. Aí ela vira e fala assim, a equipe, né, a equipe lá dos fotógrafos, onde foram muito simpáticos. Não, nós fizemos a foto com a equipe, onde os componentes da equipe, que equipe não é lugar, equipe é um conjuntinho de profissionais, etc. Então, o erro é você me usar essas duas palavras para se referir a coisas. Olha aqui, o emprego onde eu estava era ruim. Gente, emprego não é lugar. É sim, professora. O meu emprego é no prédio tal. Você se odeia, meu filho? Para de estragar minha didática. Emprego não é lugar, não. O prédio é um lugar. Então, você diz, o prédio onde eu trabalho. Aí, beleza. Agora, emprego é coisa. Então, nada de usar o emprego onde eu estava. Nossa, gente, o relacionamento onde eu tinha no passado, que isso, feiura total. Não pode. O emprego, né? O emprego no qual eu estava. Aí você tem outros pronomes relativos. As fotos onde eu escolhi foram publicadas. Horroroso. Foto também não é lugar, então não pode usar o onde. Então, bora combinar uma coisa? Você aí, né, que está em dúvida sobre qual vai ser a sua própria tatuagem, faz favor, tatue isso aqui, onde e aonde, obrigatoriamente, tem que se referir a lugar, jamais a coisas. Joia? Vamos fechar, então? No próximo vídeo a gente continua, temos ainda algumas expressões e acho que já dá tempo de começarmos os exercícios, ou melhor, o uso dos porquês. Enfim, não sai daí, eu estou esperando você para continuarmos com o estudo da semântica. Até já, tchau, tchau.